Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 37 minutos, horário de Brasília, do dia 27 de dezembro de 2018. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos e investment coach economista da Mais Money, e venho trazer para vocês o nosso abertura do mercado, abertura de Ibovespa, com as notícias aí relevantes no Brasil, no mundo, para que você fique devidamente antenado, conectado com o melhor que o nosso mercado pode vir a oferecer para você, beleza? Então, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, as nossas conversas a respeito aí de como roda ou poderá rodar o nosso índice, sabendo de tudo no mundo, peço para que você compartilhe, para que você comente, que você indique para amigos seus que se interessam por esse mercado de alguma maneira ou pretendem no espaço sideral procurando algum local para absorver um pouco mais de conteúdo, algumas dicas, informações a respeito, mas sem viés, sem aquela questão pura e simplesmente vendedora. Em questão de entregar um conteúdo bacana, um conteúdo que possa literalmente transformar essa pessoa, começar a fazer com que ela olhe de outra maneira para esse mercado de ações. Aqui é o caminho, então peço para que você literalmente compartilhe com essas pessoas, que você indique, que você recomende. Isso é muito importante para mim, para cumprir aqui literalmente a minha missão, meu propósito de disseminar a cultura de educação financeira e investimento nesse país. Também para você, que você vai estar cumprindo aí uma parte com um todo, auxiliando mais pessoas a conseguirem encontrar esse caminho. Bom dia, meu amor, obrigado por verificar que está tudo certinho aí com relação ao áudio, ao som, a todo o sistema. Então, pessoal, depois desse momento de confraternização e compartilhamentos, curtidas, comentários, vamos iniciar aqui o nosso abertura do Ibovespa. Galera, neste momento estamos com o nosso índice futuro com uma queda de 0,43%. Não reclame que poderia estar bem pior, principalmente porque ontem a gente conseguiu dar uma revertida sensacional, seguindo aí o bom humor norte-americano, que foi aí corroborado pelas questões de o próprio assessor da Casa Branca confirmar Powell no poder, e isso aí dá uma quebrada nas questões que estavam circulando, principalmente de retira Powell, Trump, fuleiro da vida com essa questão dele aumentar a taxa de juros na reunião da semana passada e também de colocar 2 aumentos ainda em pauta para o próximo ano. Isso deixou ele bem reticente, até mesmo de querer retirá-lo desse posto. Isso ia causar um problema sério de credibilidade, questões institucionais, de interferência do governo diretamente no Fed. Isso ia afetar seriamente o mercado lá e ia afetar o mundo inteiro. Então, alguns bancos deram uma apertada e aí houve a resposta que ele estava 100% seguro, mantido no cargo. Então, somou-se a questão de vendas boas lá no Natal, somado a esse dado, e tivemos aí essa bomba positiva de praticamente 5% de alta. As bolsas norte-americanas foram uma doideira no dia de ontem, impulsionaram aqui a gente não a sair do vermelho, mas a dar um bom sinal de potencial reversão, que por enquanto na abertura não está se demonstrando confirmar. Vamos ver se vai conseguir primeiro, e aí já entrando graficamente, primeiro romper aqui os 86.300 pontos, onde está a média de 8, para depois a gente começar a conversar com a média de 20, que está lá em 87.500, 87.800. Então, ainda tem água para rolar, e se não conseguir aguentar, se voltar, se perder os 84.800, chama a venda para 84.200, 83.700, depois 83.200, 82.500, e aí a média de 281.300, que seria um ponto para mim ótimo de entrada para compra para carteira, compra para, enfim, operações de swing, de day trade. Seria um momento bem interessante. Até lá eu ainda fico meio cético com essas altas ou potenciais altas, mas cenas
para serem assistidas e vamos acompanhar os investidores mais aqui que ficam comigo durante o pregão, vão saber da evolução e potenciais operações que venham a surgir no dia de hoje, beleza? Então, ontem foi esse dia de surto psicótico, essa explosão, tá tudo bem negativo e essa informação recuperou, trouxe bons ânimos, porém hoje não foi suficiente, não está sendo suficiente para sustentar os mercados. A gente está hoje, como eu falei, sem feriado nenhum nas partes do mundo, todo mundo voltando a rodar bonitinho e temos a Ásia em uma tendência de queda, que já fechou por lá, a Europa também e Estados Unidos também. Então a gente acaba seguindo aí esse humor mundial e agora vamos dissecar as bolsas internacionais, como elas estão e a quantas anda cada uma delas. Das mais importantes, obviamente. O Nikkei 225 no Japão, começando pela Ásia, fechou com forte alta de 3,88%. Você fala, ué, Márcio, você falou que tudo queda, a maioria despencou e Japão nessa alta forte, o que está acontecendo? Como eu sempre comento aqui, mas nunca é demais repetir, porque podemos ter novos companheiros internautas assistindo nesta manhã. Eu passo para vocês o seguinte, quando o Japão dá essas altas muito fortes e o mundo está negativo é pela questão de corrida para o Ien. Lembrando que o Ien é uma moeda forte e principalmente em momentos turbulentos do mercado é um ativo de segurança, assim como os títulos de dívida norte-americanos, o ouro, alguns correm até para dólar, mas mais forte mesmo a gente está falando de Ien junto com títulos de dívida norte-americanos e também ouro. Então, por isso, vejo esse potencial de alta forte, essa alta de hoje, né? E aí já está contando toda a volatilidade, está caindo 1,20%. Então, vocês veem que foi a alta, um pouco puxada pela corrida de ontem, essa busca por proteção, mas hoje acaba não resistindo. O índice futuro está demonstrando queda no índice japonês. Falando de Hong Kong, fechou em queda de 0,67%, China A50, 0,26% de baixa e Xangai na China, 0,61% de queda. Falando aqui da Europa agora, DAX da Alemanha 1,58% de baixa, FTSE 100 na Inglaterra 0,83% de queda, CAC 40 da França levemente positivo 0,04%, mas o Eurostoxx 50, esse conglomerado dos papéis mais fortes das economias europeias como um todo, que é uma média, para mim, das bolsas europeias, está fechando aí, está rodando nesse momento, nem fechando, que ainda falta um pouco para fechar, mas está rodando em queda de 1,50% nesse momento, ou seja, com uma baixa de 1,5%. Falando de S&P 500 VIX, ele está hoje com uma alta de 5,39%. Para quem ainda não conhece o S&P 500 VIX, é o índice do medo, que demonstra o potencial de entrada dos mercados de capitais globais ou não. E quanto mais ele sobe, menos propensão à entrada dos mercados de capitais. Os investidores, nessa percepção, nesse indicador, estão aptos a entrar. E como está subindo bem, 5,49%, a gente tem aí um nível de aversão considerável a risco. Falando de índices futuros norte-americanos agora, S&P 500, 1,36% de baixa, Dow 30, 1,36% também, e Nasdaq 1,44%. Então, todo mundo descendo, a gente está descendo até que bem suave, então vamos ver se a gente consegue reverter aí com algum sinal positivo, vamos ver se as commodities auxiliam, e é o que a gente vai entrar agora na parte de commodities, entrando aí com a Bolsa de Mercadorias de Dalian na China, que já fechou, mas que disse para nós o como e quanto que fechou o minério de ferro negociado por lá. Seus contratos futuros fecharam com leve alta de 0,10% a 491,50 yuans por tonelada. E o vergalhão de aço na Bolsa de Mercadorias de Xangai, onde foi cotado e já fechou também, ele fechou com uma leve queda de 13 yuans a 3.396 yuans por tonelada. Falando aí agora de petróleo, temos o Brent, referência na Inglaterra, fechando aí, rodando nesse momento, última cotação dele com uma baixa de 2,37% a $53,99. E o West Texas Intermediate, o tradicional WTI, petróleo aí que é referência nos Estados Unidos,
nesse momento rodando em baixa de 2,19% a 45 dólares e 59 centavos, ou seja, petróleo hoje recuando depois das loucuras de altas fortes que tivemos no dia de ontem. Bom dia, tio, bem-vindo aí à nossa abertura, beijo no seu coração. Então, a gente tem aí hoje uma devolução das altas fortíssimas que tivemos aí do petróleo no dia de ontem, que até auxiliou a fazer com que a Petrobras saísse do negativo para o positivaço, deixasse uma mega figura de potencial reversão que, ao que se desenha para esse momento, pode não se confirmar, mas é cena para os próximos capítulos, vamos ver como é que o negócio vai rodar. Mas a princípio está com o petróleo aí negativo e bem negativo, devolvendo boa parte que esteve de alta ontem. E se for olhar mais para trás, essa alta é, digamos, um repique comparado às quedas pesadíssimas que nós temos do petróleo, ou seja, o viés ainda é de baixa, a alta que a gente teve forte ontem, ela foi um hiato nesse meio todo, e hoje a gente está retornando à programação normal de queda de petróleo. Vamos ver se essa coisa continua. Com certeza, estamos juntos, firmes e fortes. Falando de dólar, nesse momento entrando aí nas moedas, 0,09 de baixa, 3,9187. Vamos ver se o Banco Central entra hoje com mais algum tipo de leilão. E aí, a Bitcoin rodando a 3.840 dólares, a 0,97 de baixa, deu uma estabilizada nesse momento. O ouro levemente em alta, 0,34% de alta, 1.274,05 para ela, rodando para o ouro. Entrando em dados econômicos norte-americanos que nós vamos ter no dia de hoje. Bom dia, Rodrigo! Seja bem-vindo aí ao nosso abertura. Se tiver alguma informação ou algo que você queira trazer, algum papel que você queira que a gente disserte, daqui a pouco tem análise gráfica e fique à vontade já para deixar seu comentário, beleza? Mas seja bem-vindo aí ao nosso abertura ao vivo, campeão. Temos aí o nosso Confiança do Consumidor norte-americano que sairá 1h da tarde com uma previsão de queda em comparação ao período anterior. O período anterior, só para refrescar a memória, veio 135,7 e a previsão para isso que sai aí agora 1h da tarde é de 133,7. Então temos aí um potencial de queda na confiança do consumidor norte-americano. Isso pode mexer seriamente com os mercados. E vem aí pouco depois da abertura dos mercados norte-americanos, que são meio-dia e meio. Esse dado vem 1h da tarde, então esse bolo todo de meio-dia a 1h deve fatalmente trazer volatilidade aí aos nossos mercados. Então vamos ficar de olho, vamos ficar espertos com esse horário. E se você gosta de operar, se você está pensando em montar uma posição, aguarde esse horário, a definição do que vai acontecer para se posicionar. Pode deixar que eu vou falar de Cielo, fique tranquilo, e é onde a gente vai entrar agora na parte de informações de mercado. Depois a gente fala da parte gráfica. Falando aí em questões de noticiários, a gente tem a Gol aí com fluxo de notícia, ela que está no salseiro máximo, no radar de praticamente todos os investidores olhando aí para a Azul e para a Gol. A Gol deve devolver 13 aeronaves Boeing nos próximos anos, reduzindo a dívida líquida dela, mais uma notícia que pode soar positiva, de 1,1 bilhão. Eletrobras informando aí para a SEC, que é praticamente aí a CVM norte-americana, que aceitou o acordo proposto pela companhia e vai pagar 2,5 milhões de dólares. No radar também a gente teve aí, vamos ver como é que vai rodar, Pão de Açúcar e Via Varejo, depois das quedas pesadas de ontem, com relações aí à questão de leilão de ações. O Grupo Pão de Açúcar, para quem não está antenado, anunciou ontem que vai passar o cerol, vai sair fora da Via Varejo e vai fazer isso por intermédio de venda de 50 milhões de ações ao longo, até o fim de 2019. Ela vai sair fora, mas vai ser por intermédio do mercado. E aí os papéis despencaram, tanto do Pão de Açúcar quanto da Via Varejo. Então vamos ver como que vai ser também o caminho para elas no dia de hoje. E é nisso que a gente vai entrar agora. Vamos dissecar graficamente aqui. Já falei para vocês mais cedo relativo ao índice. Agora vamos aqui abordar o papel que o nosso companheiro, nosso investidor Rodrigo Vieira pedindo aí, falando de Cielo. Cielo papel ontem não conseguiu encarar melhor. Foi fechar 8,88, abriu a 9,9, máximo em 9,15, nem conseguiu chegar nos 9,30, 9,25, que é onde está a média de 20 e de 8, que sustentam aí essa queda nesse momento. E a gente precisaria, para alçar novos voos para Cielo e bons positivos para cima, acima pelo menos de 9,35.
onde a gente conseguiria ganhar um pouco mais de fôlego, rumo à região de 9,50, 9,67, 9,70, e aí sim, após 9,70 é caminho para 10. Agora, onde a gente está, nesse 8,88, a gente, se perder essa mínima de 8,80 aí, que foi firmada ontem, poderemos voltar sim para a região de 8,50, 8,47, o que para quem está comprado não é nada legal, nada positivo. Mas seria um potencial momento para olhar uma possível reversão gráfica e voltar para a compra, se o ativo nessa região de 8,50, 8,40 desse intervalo mostrar uma figura de reversão. Pode ser até um pouco antes, de 8,60, não teria problema. Mas se mostra uma figurazinha de reversão ali no gráfico intradiário ou no próprio gráfico diário, poderia ser um momento maravilhoso de posicionar para um fundo duplo, para ver se o ativo ganha o fôlego necessário para sair desse canal de baixa longuíssimo aí que está vivendo a Cielo. Beleza, Rodrigo? Então, falando agora de outros ativos, vamos entrar e abordar Petri 4. Petri 4 que ontem foi uma loucura, o ativo que estava ali largado, com farofa, abandonado, chegando na mínima de 20,42, querendo perder para voltar para a região de 20, podendo cair até para os 19 e pouquinho, reverteu a situação, ganhou fôlego, passou de passagem novamente da média de 200 períodos, que está ali em R$ 21,35, e foi querer correr até mesmo atrás ali da nossa média de 8 períodos em R$ 22,20. Então, vamos ver se ela consegue fôlego para isso. Nessa região de 21,60 é uma resistência, 21,60, 21,70. A gente não conseguiu ganhar mais fôlego além disso. A gente tinha 21,50 que foi rompido, 21,70 era um novo ponto. Depois dessa a gente tinha o 21,90, 22 e depois a gente teria aí os 22,30, que é onde praticamente 22,30, 22,20, onde está a média de 8 e aí jogando uma margenzinha um pouco para cima. Então temos essa condição de reagir agora. Perdeu durante o dia de hoje os 21,30, 21,25, podemos voltar a R$ 21, a 20,80, 20,60, 20,70, até mesmo os 20,40 de ontem. Então, volatilidade não vai faltar, como eu estou falando a vocês, não vai ser pouca coisa, mas convém vocês saberem os pontos tanto para cima quanto para baixo dos ativos para que vocês possam aí, ou aproveitar ou simplesmente analisar o que esse analista aqui está falando, se ele é louco ou se ele não é, beleza? E aí no fechamento a gente troca ideia a respeito. Falando agora de Vale 3, a gente viu o ativo fechar R$ 50,44, ele que fez ali na máxima 50,70, que é praticamente um centavo abaixo da média de 200 períodos, que está em 50,71, ou seja, passamos dessa região, ganhamos fôlego para 51,56, onde ali começa uma briga, né? E aí a gente já consegue também furar a média de 8, que está coladinha nessa de 200, e aí a gente teria essa resistência na média de 20, que está nessa região, 51,35, 51,56, dentro desse ponto ainda eu considero a média de 20 imperando ali para jogar para baixo esse papel. E se a gente vir a perder os R$50, como vocês já viram, temos aí o potencial para R$ 49,50, que é onde tem se formado um ponto de suporte, um ponto de compra interessante, bem antes até da região de 49, que eu via como um ponto ideal da última queda que tinha dado pesada aí recente. Não se confirmou, beleza, sem problema, agora vamos mostrar fôlego, vamos para cima. Não adianta também ficar nesse reme-reme e não definir a vida. Está coladinho já pelo menos umas 2 semanas agarrado nessa média de 200, precisamos descolar, ou para cima ou para baixo. Ou desce a ladeira, a gente entra vendido com vontade, ou arranca logo, passa dessa região de 51,50 de vez, bota uma margem, vamos para a compra, vamos ver se o papel voltar para 55 prata e vamos para cima. Beleza? China, tá ok para a gente fazer isso? Estados Unidos, estamos ok? Sem guerra comercial nesse período para deixar a Vale fluir? Se vocês intervirem, vocês vão atrapalhar os caminhos aí da Vale. Então, vamos ver se vocês se acertam, vamos ver se o Trump evita aí o salseiro com questão que já não basta os problemas internos lá norte-americanos de possível desaceleração econômica, ainda tem essa questão de querer tirar o Powell, ainda tem as guerras comerciais, ainda tem a questão de oferta de OPEP, a mais, enfim, temos muita coisa para resolver. Temos os nossos problemas internos, então vamos ver se pelo menos a Vale dá essa desanuviada.
Se não der, pessoal, como eu falei, caminho da roça. Perdeu 50, vai voltar para 49,50 e pode cair para 49. Ponto ótimo para compra. Aí é bem curtinho, se você quiser até para um day trade, acima de R$ 50,71 para correr para 51,30, 51,50. E aí somente acima dessa região de 51,50 a gente poderia olhar espaços para altas um pouco mais longas, um pouco mais firmes para o papel. Falando de Usiminas, o ZIN 5, depois a gente vai fechar com gol. O Usiminas deixou um potencial de reversão gigante. O ativo precisa agora romper a região de 9,25 para recuperar fôlego, mas a gente tem aí, além dessa média de 200 que está em 9,25, tem a média de 29,26 e a média de 8 um pouco mais distante, 9,47, mas que vai ajustar, deve ficar numa região de 9,35, 9,37. Então a gente tem uma resistência forte pela frente para os Usiminas que ela vai enfrentar, e se tiver fôlego, se tiver disposição, coisa que Vergalhão não demonstrou, a gente poderia ter um ensaio de recuperação. Agora, se perder fôlego, se perder R$ 9,00, a gente volta o caminho da roça para 8,85, podendo descer até R$ 8,60 e fechando aí a tampa em 8,50, 8,40. Então esses são os pontos para baixo. Viés dela é ainda negativo, porém a formação gráfica que ela montou ontem é de potencial reversão. Cabe ao ativo e o Ibovespa ajudar para ver se isso aí realmente se confirma. Se não confirmar, mantém-se o viés baixista, infelizmente, para os Usiminas. E aí a gente pode entrar vendendo ao longo do dia. Combinado? Agora fechando aqui a nossa tampa, vamos aqui falar de Gol. Não, ainda tem que falar de Via Varejo para vocês. Isso aí, vamos falar de Via Varejo. Mas vamos de Gol agora. Gol nesse momento, o ativo a R$ 24,50 foi o seu fechamento. No leilão está aqui querendo rodar 24,52, praticamente pau a pau. E a gente vê o ativo com potencial para buscar a média de 8 períodos em 24,21. Tendência de baixa aí estava batendo no cangote. Vamos ver se essa notícia dessa devolução das aeronaves pode trazer um fluxo positivo para o papel. Ela que está num fluxo positivo forte aí desde a questão de aumento de voos, da Avianca sair, e aquela recuperação judicial, ela se aproveitar e tudo mais. Ela vem de vento em polpa, mas começou a entrar já uns 4 pregões, perdendo pressão para buscar realmente essa média de 8. Vamos ver como é que ela vai se comportar. Se tocar ali e ganhar fôlego, é uma potencial compra intradiária. Se pegar e perder a região, voltar para baixo de 24, a gente pode ensaiar uma queda um pouco mais pesada para Gol, o ativo podendo voltar a 23,50 e depois até 22,66. Falando pontos mais longos, porque a volatilidade na Gol tem sido alta e tem aberto espaço para esses níveis de queda. Para cima, se a gente conseguir rodar aí pelo menos acima da região de 25, ou seja, recuperou os 24,50, foi para 24,70, passou de 25, a gente pode recuperar o fôlego para 25,30, 25,70, podendo chegar até o pico de 26, que foi o que ela fez aí recentemente, chegou a 26,13, ok? Falando agora de VVAR3 Via Varejo, a gente tem aí o papel que deixou uma figurazinha de indefinição, mas ainda com um viés mais baixista. Ela que conseguiu dar uma recuperada até 4,46, depois foi perder o seu fôlego, foi fechar na região de 4,30 e lógico, chegou a 4,14 na mínima. A gente está falando aí de suportes mensais, suportes longos, que poderiam levar o ativo para R$ 4,387, um cenário bem denso, bem complicado, mas temos essa região de resistência que fica na faixa de 4,35, 4,37. Se rompido, ganha fôlego para novamente 4,47, 4,51 e entrou dentro da média de 8 períodos, que está em 4,51. A gente pode ganhar um fôlego aí para até chegar a 4,82. Beleza, galera? Então eram essas informações que eu tinha para passar para vocês. Muita gratidão pela sua presença, tanto no ao vivo quanto no playback, nos nossos canais, nos meus pessoais aqui, LinkedIn Márcio Lorega, Facebook Márcio Lorega, e nos dá Mais Money pelo YouTube, Mais Money tudo junto, e também no Facebook Mais Money, juntinho o nome, coladinho, para você aproveitar esses vídeos interessantes que a gente tem de conteúdo de renda variável, de renda fixa, de educação financeira, de parte de saída de dívida,
tudo isso e muito mais que nós estamos preparando para o ano que vem para você. Beleza? Muita gratidão mais uma vez, um excelente dia, um excelente pregão e nos vemos mais tarde no fechamento do mercado. Combinado? Não esqueçam, a mente forte faz você ter sucesso nesse mercado. Tudo de bom para vocês e até mais tarde. Tchau!